E aí, meninos e meninas, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como instalar o WordPress pela DigitalOcean. Essa é uma dúvida que muita gente me pergunta, sempre falam lá na caixinha de perguntas do Instagram: ó, Tom, qual a hospedagem que você recomenda? E eu falo a DigitalOcean, que é uma hospedagem que eu uso desde 2018, indico para todos os meus clientes, para quem trabalha com lançamento. É uma hospedagem muito boa porque ela é rápida e ela aguenta bastante tráfego, né? Dependendo do plano que você escolher, de acordo com a sua necessidade, mas você consegue personalizar o servidor de acordo com o que você precisar, tá? Então como é que a gente faz isso? Vou te mostrar agora. Aqui eu estou na tela da DigitalOcean. Você vai acessar o site da DigitalOcean, vai fazer o cadastro, né? Vai colocar os dados do seu cartão e tudo mais. Como é que funciona a cobrança dela? Ela cobra por hora. Então, se eu criar um site aqui agora e eu deixar ele no ar somente por 1 hora, ele vai ter uma cobrança X. Eu não preciso pagar o plano mensal dele, eu só pago pelo que eu uso. Então isso é muito importante e muito legal, porque, por exemplo, eu tenho aqui um site que eu pago $6 por mês, só que quando eu vou para um período que eu preciso de mais tráfego, né, de mais capacidade, eu posso aumentar esse plano. Eu pago pelo tempo que ele ficou com esse plano nesse valor, depois eu reduzo e volto para os $6, por exemplo. Então é bem versátil, você consegue trabalhar dessa forma, com uma hospedagem muito, muito boa, de qualidade, que tem um custo-benefício bizarro de bom, tá? Então aqui você vai fazer o cadastro, você vai vir para essa tela aqui. Aqui em cima você tem a opção Create. Aqui tem várias opções, depende muito do que você precisa, mas aqui a gente só vai focar na opção de Droplets. O que é Droplets? Como é DigitalOcean, né, oceano digital, Droplets é como se fosse uma gotícula nesse oceano. Então é uma brincadeirinha que eles fazem com o nome, mas que você tem que entender, é um servidor, tá? Aqui é onde você vai gerenciar os seus servidores. Antes de a gente criar um servidor, ponto importante, você precisa ter um domínio também. Então se você não tem um domínio, você precisa comprar um domínio, que é o endereço eletrônico desse site, né? A pessoa vai digitar para te encontrar. Então google.com, globo.com, ciparone.com, esses são nomes de domínios, tá? Então você compra o seu domínio. Tom, onde você recomenda comprar o domínio? Eu compro quando termina com .com.br no registro.br e quando termina com .com na Cloudflare, mas você pode comprar onde você preferir, tá? Então eu venho aqui, eu clico em Droplets e ele vai me trazer para a tela de criação do Droplets. Primeiro ponto, aqui você tem que escolher a região do seu servidor. E a regra é, você vai escolher a região que está mais próxima do local onde os usuários vão acessar. Então, se o seu público está no Brasil, você vai escolher aqui, não tem nenhum servidor no Brasil DigitalOcean, mas você vai escolher Nova York, por exemplo, que é o mais próximo diante de todas as outras opções que você tem aqui, tá? Tom, eu tenho um servidor lá na Europa. Aí você vai escolher uma opção da Europa, London, né? Londres, Alemanha, Holanda, e aí você vai adequando de acordo com a sua necessidade, tá? Para o nosso caso aqui, vou colocar Nova York. Você pode escolher aqui qual data center que você quer. Pode deixar, não tem diferença, tá? Entre o 3 e o 1, por exemplo. Pode escolher qualquer um, beleza? Aqui no Escolha a Imagem, você tem imagens prontas com configurações específicas para o que você precisa. Então a gente não precisa instalar, por exemplo, um WordPress do zero, instalar o banco de dados, conectar, já tem soluções prontas para isso. Então a gente vem aqui, clica em Marketplace, tá nessa opção. Aqui você tem o WordPress padrão da DigitalOcean, se você quiser utilizá-lo é só clicar aqui, mas eu gosto de usar o Open Lightspeed WordPress, porque ele tem uma performance melhor, ele é mais rápido, tá? Então essa é a opção que eu escolho aqui. Você clica nela, selecione aqui o Open Lightspeed, você vai para baixo, aqui ele vai escolher o tamanho, tá? E aqui é onde você escolhe quanto que você vai pagar por mês. E aqui ele tem a opção de CPU compartilhada, isso não é uma hospedagem compartilhada, né? Mas a CPU você compartilha, que a CPU é a capacidade de processamento, né? Como se você está compartilhando a máquina física, mas os recursos que você escolher aqui são individualizados, você não divide com outros sites, tá? E aqui você tem um CPU dedicado, que aí a máquina é só sua, né? O processador é só seu, você não vai dividir com ninguém mesmo, tá? Aqui eu costumo usar nos meus projetos o compartilhado mesmo, a não ser que seja um projeto que receba muito tráfego, que precise de algo muito específico, e aí eu vou para os planos dedicados, que são muito mais caros, né? Então você tem que ver o que você precisa e escolher a melhor opção. Aqui o plano básico, dentro do plano básico você ainda tem 3 opções de CPU. Você pode ter um CPU regular, um CPU Premium Intel e um CPU Premium AMD. Tom, qual que é o melhor dos 3? Esses dois são melhores, que eles têm mais capacidade de processamento, né? Essas duas opções aqui, mas você pode usar essa sem problema nenhum. No meu site, por exemplo, eu uso o regular mesmo, e eu uso esse plano aqui de $48 por causa dos lançamentos, mas quando eu não estou em período de lançamento, geralmente eu fico aqui com o plano 18 ou 24, que ele já me atende bem para a minha capacidade de tráfego, tá? Tom, como é que eu sei a minha capacidade de tráfego? Aí você tem que utilizar um site, uma ferramenta de teste de carga, que é o ideal para você ter certeza de quanto que você precisa. Qual que você recomenda, Tom? Loader.io.
né? A ferramenta que eu costumo utilizar para ter uma noção. Ele faz um teste em tempo real, vê, olha, vou testar aqui 5.000 acessos. Ele vai lá e testa 5.000 acessos e diz, seu site ele aguenta, se dá algum erro, né? Se o site cai, e aí você consegue descobrir, tá? Então essa é uma ferramenta bem legal que você pode usar para testar isso. Por experiência, né? Assim, se você vai fazer um site institucional que não vai receber muito tráfego, ou então um e-commerce também que não tem uma concentração, picos de acesso muito grandes, né? Até esse plano aqui, o plano de 18 a 24 são planos bons. Sites que recebem menos tráfego, você pode pegar esses dois aqui, tá? Eu não gosto muito de pegar o mais baratinho, porque o WordPress costuma consumir bastante memória, né? Então esse plano aqui de 12 para cima é o ideal. No mundo, assim, o meio termo legal, esse daqui de 24 dólares por mês atende muito bem, tá? Então, de novo, depende muito da sua necessidade. Então vou escolher aqui, por exemplo, esse daqui de 18 dólares por mês. É que ele pergunta se você quer adicionar mais espaço, né, como se fosse um HD externo no servidor para você armazenar arquivos, não precisa. Aqui ele fala qual que é o método de autenticação que você vai utilizar para você acessar as informações do servidor. Você pode colocar uma chave SSH, que eu não vou utilizar aqui, não vou mostrar para vocês, porque é um processo que você tem que instalar coisas na sua máquina, né, e demora um pouquinho. A gente vai pelo método mais simples, que é password e senha, tá? Então aqui, password, pessoal, password é senha, seu jumento. Então, password é a senha que você vai escolher. O usuário vai sempre se chamar root, né, R-O-O-T, não é root de Dona Ruth, é R-O-O-T de raiz, né, o usuário raiz, o primeiro usuário. Ele vai sempre ser root, e aqui você digita o seu password, que ele tem esses requerimentos aqui. Ele precisa ter pelo menos 8 caracteres, ele tem que ter pelo menos uma letra maiúscula, tá? Que não pode ser a primeira ou a última. Ele tem que ter um número, ele não pode terminar com um número ou caractere especial, como hashtag, né, arroba, enfim, tá? Então aqui eu vou colocar uma senha, coloquei a senha, ele vai ficar com todos os tiquezinhos. Aqui eu já finalizei essa parte. Aqui eu posso adicionar essa opção aqui que é de monitoramento, que ele me dá umas informações de gráficos para eu acompanhar, quanto que está o uso da memória, quanto que está o uso do CPU. Então aqui é legal você colocar, ele é gratuito, tá? Ele é free. E esse daqui, ele pede para você habilitar backups. E aí fica a seu critério habilitar ou não. Ele tem um custo aqui, tá, de 20% do valor do droplet, se eu não me engano. Se você pegar um droplet de 6 dólares, vai ser 20% de 6 dólares e assim por diante, tá? Então aqui fica a seu critério. Eu costumo habilitar no WordPress, né? Mas é legal você ter um backup a nível de servidor também. Então veja se faz sentido você adicionar isso ou não. Aqui você vai escolher o nome do seu servidor. Eu costumo colocar o domínio. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar otonsparoni.com. Tá, para eu identificar rapidamente qual que é o meu site, principalmente se você tiver mais do que um. E aqui você clica em criar droplet, tá? Vou clicar aqui e aí é só aguardar a criação do droplet. Ele pode demorar um pouquinho aqui. Muito bem, ele já criou aqui o meu droplet. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer agora? Você tem que apontar o domínio para essa hospedagem que a gente criou. Lembra que eu falei que tem que comprar um domínio? Então, você vai copiar. Esse é o IP, tá? Vou copiar esse IP aqui e aí eu vou lá no local onde eu registrei o domínio. No meu caso, foi na Cloudflare, eu estou gerenciando meu domínio por lá. Então aqui é a Cloudflare, você vai vir aqui em DNS, se você estiver utilizando a Cloudflare. Se for no seu provedor, você vai ter que achar onde você faz a gestão do DNS. E aí você vai adicionar 2 registros, tá? Quais são eles? Você clica aqui, vou colocar Add Record aqui na Cloudflare, adicionar registro. E aqui eu vou criar um registro A. E aqui que eu vou fazer? Eu vou colocar arroba. E aí, se você não tiver isso no seu local onde você está criando, você vai colocar o seu domínio, tá? Então, por exemplo, otonsparoni.com, no caso você coloca o seu domínio. Aqui na Cloudflare você coloca arroba, que ele já preenche para você automaticamente. E aqui eu vou colocar o IP. Então, todo local que você estiver fazendo isso é a mesma coisa. Um registro do tipo A, aí você vai colocar o nome, que é o seu domínio, e aí o IP vai ser o endereço que você pegou lá na Cloudflare, tá? Então, clica aqui, vou clicar em salvar. Salvei, e aí eu vou criar mais um, que é o CNAME. O que é o CNAME? Ele cria um alias, né? Como se fosse assim, olha, o que eu digitar aqui você redireciona para cá. Então aqui eu estou colocando aqui, eu vou pôr www, né? www.com, e aqui eu estou falando, quando a pessoa digitar www, é a mesma coisa que ele digitar sem o www, porque aí eu mando para o meu site que está apontado lá para hospedagem, tá? Então ele vai funcionar tanto se o usuário digitar o www ou se ele não digitar. Então eu clico aqui em salvar.
e tá pronta essa parte aqui do domínio, né? Então volto lá para DigitalOcean, e aí eu vou clicar nessa opção aqui, e agora a gente vai para a tela preta da morte. Essa tela preta que é o que muita gente se assusta e se afasta de hospedagens melhores, porque querem praticidade de clicar tudo, mas não tem segredo nenhum. Sabe o que essa tela preta vai fazer? Vai te fazer perguntas, é só você responder, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em Launch Droplet Console, tá? Ele vai carregar. Conectou. Beleza, quando ele conecta, ele pode acontecer duas coisas aqui. Ele pode carregar o instalador do WordPress direto, e aí como é que você identifica isso? Vai aparecer algumas fontes aqui na cor verde, né, e ele já vai te fazer perguntas. Aqui ele não fez perguntas nenhuma. Então às vezes você tem que digitar um comando aqui para ele carregar isso. Então o que você faz? Você coloca SSH, aí você coloca root, arroba o seu IP, que é para você conectar, né, ao servidor. Então eu vou apertar Enter, e ele fala, a autenticação não pode ser estabelecida. Você quer continuar conectando, vou colocar sim. Aí ele está pedindo a senha agora, né, do root, que é aquela senha que eu cadastrei. Eu vou colocar a senha aqui, e agora ele logou, tá? Então aqui pode acontecer isso, vou dar um zoom para vocês verem, e aí essa tela é a que aparece. Então se não aparecer essa tela logo de cara, você faz isso daqui, que eu coloquei aqui em cima, tá? Você digita o SSH espaço root, arroba, coloca o seu IP, e aí você dá Enter, coloca a senha para que ele conecte, né, e faça essa conexão direta com... Geralmente aparece essa tela logo de cara, tá, com essas fontes verdes e tudo mais, e perguntando o seu domínio, mas caso não apareça, você faça isso, tá? Então aqui ele está falando para você colocar o domínio, e aqui é basicamente isso, ó, você vai responder perguntas, tá? Então aqui ele está perguntando, coloque o domínio, né, a raiz do domínio, que o sistema vai adicionar tanto com www sem www. Então aqui eu só vou preencher o meu domínio, altonsparoni.com, e vou dar Enter. Ele pergunta, por favor, verifique se isso está correto. E o Y é o que? É o Yes, e o N é o No. Então ele sempre vai fazer essas perguntinhas para você. Então eu vou colocar, está correto sim. E aí é só você responder as demais perguntas. Ele fala, você quer emitir um certificado de segurança, né, para deixar o seu domínio com HTTPS, um certificado SSL? Como eu estou usando na Cloudflare, eu não vou colocar, eu vou colocar não, tá? Mas se você não estiver usando e quiser emitir, ele emite gratuitamente um SSL para você, tá? Então aqui eu vou colocar não. Aí ele fala se eu quero atualizar o sistema, eu também vou falar que não, mas se você estiver instalando, coloca que sim. Eu só vou colocar que não, porque senão ele demora um pouquinho. E aí, tá pronta essa parte aqui, tá? Essa parte aqui eu já finalizei. E agora eu vou fechar aqui essa janela. Vou agora acessar o meu domínio. Então eu vou selecionar aqui, ó, ir até altonsparoni.com. E aí ele vai abrir o instalador do WordPress. Basta eu finalizar aqui a minha instalação por aqui, numa tela mais intuitiva, né? Então eu vou selecionar aqui o idioma, português do Brasil. Aí aqui ele vai pedir para eu preencher as informações. Então eu vou colocar aqui o título do site, colocar Alton Sparoni. É o nome do usuário, você define o seu nome do usuário. Evite um nome muito comum, como admin, por exemplo, né? Coloca o nome que você quiser aqui. Por exemplo, eu vou colocar Sparoni. Aqui a senha, você pode criar uma nova ou usar a que tiver aqui mesmo um sugerido. E aqui você coloca o seu e-mail. Então vou colocar um e-mail aqui, sparoni@gmail.com. E aí eu clico aqui para instalar. Tá? Quando você não pegar a senha, né, é importante você salvar, tá? Então vou colocar aqui atualizar senha. No meu caso, eu já tinha uma senha salva. E ele atualizou, tá? Então eu clico aqui em acessar. Aí eu vou colocar Sparoni, ele já vai acessar e tá pronto, né? Já temos um WordPress no ar aqui, aí só você instalar o elemento, instalar os plugins que você desejar e deixar o site com a sua cara. Então vejam que é um processo relativamente rápido, eu fiquei explicando para vocês, mas mesmo assim ainda foi rápido, né? E você consegue colocar um site no ar muito rapidamente, numa hospedagem muito boa, só respondendo algumas perguntas na telinha preta que vocês têm medo, tá? Muita gente tem medo dessa telinha, mas você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças e você tá perdendo a oportunidade de usar uma ótima hospedagem por causa disso, tá? Então, quem quiser utilizar a DigitalOcean até como teste, eu vou deixar um link aqui na descrição, é o link de afiliado, tá? Mas eu não ganho dinheiro propriamente dito, eu ganho créditos para usar na DigitalOcean, mas se você não quiser usar esse link, pode procurar pela internet que tem outros, tá? Mas o que é legal desse link? Ele te dá $100 de crédito, esses $100 expiram em 60 dias, né? Você tem 2 meses para utilizar, mas você pode usar aí, criar um site, fazer um lançamento se quiser com esses créditos sem pagar nada numa ótima hospedagem, tá? Então vou deixar aqui na descrição para você, caso você tenha interesse. E se você curtiu esse vídeo, dá o seu like aqui, se inscreve no canal e tamo junto. Até o próximo vídeo.